Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Olá, Chaminézinho. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre os povos indígenas e quilombolas de Pernambuco. Na última aula, a gente aprendeu um pouco sobre a importância da demarcação de terras desses povos. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os nomes, as tribos e os povos que existem aqui em Pernambuco. E tivemos aí um desafio, né? Você conseguiu cumprir? O desafio foi o seguinte: quantas comunidades indígenas e quilombolas existem no estado de Pernambuco? Você conseguiu fazer essa pesquisa em números ou em nomes? Comunidades indígenas não temos tantas assim aqui no nosso estado, mas comunidades quilombolas temos diversos. Eu trouxe hoje para vocês alguns nomes, não tinha como trazer todos os nomes, e a gente vai conhecer um pouco sobre a história desses povos, sobre a cultura, qual é a maior luta para esses povos. Porque a gente viu na aula passada que eles lutam pelos direitos das terras. Como é que esses povos, que já estavam aqui no Brasil, atualmente não têm direito às suas terras? Se eles já eram donos das terras, nosso sangue é sangue indígena, a nossa cultura é de origem africana, temos influência desses povos, então é uma luta, é uma resistência desses povos ter direito às suas terras garantidas. E hoje vamos conhecer alguns nomes, alguns povos indígenas, alguns povos quilombolas. Eu separei para vocês 2 povos de cada para a gente poder comentar um pouco. A história de cada um deles é uma história muito longa e muito importante. Se a gente fosse comentar com cada detalhe, a gente ia passar anos e anos aqui conversando. Então eu trouxe só um pequeno resumo para a gente poder conhecer sobre esses povos. E aqui a gente tem um mapa. Observa bem esse mapa. Mostra a região de Pernambuco e traz alguns povos indígenas. Eu vou falar para vocês alguns nomes, porque são muitos, tá? Nós temos aí o povo da tribo Funiô, fica lá em Águas Belas. Temos o povo da tribo Pancararu, que também está localizado aqui em Pernambuco. Temos também o povo da tribo Pancará, que também está em Pernambuco. Cada númerozinho que você vê nesse mapa é uma tribo, tá? E a gente tem aí 12 tribos diferentes que estão presentes aqui no nosso estado. E eu escolhi 2 para falar para vocês. A primeira é a tribo Funiô. É uma tribo que eu tive a honra de poder conhecer esses povos e eles têm uma cultura bastante importante. É a única tribo que mantém viva a língua deles, que é a língua Iatê. As escolas da tribo Funiô, elas são escolas bilíngues, porque os alunos, as crianças, aprendem tanto a língua portuguesa como a língua Iatê. E para eles é muito importante manter essa cultura viva. Se você um dia conhecer esse pessoal, eles sempre estão indo em escolas fazer visitação. Você vai perceber que as canções, que as histórias que eles contam é na língua Iatê. Eles são da região de Águas Belas, aqui de Pernambuco, e existe um ritual bastante importante que é o ritual do Ouricuri. O que acontece nesse ritual é de sigilo, tá? A gente não consegue saber porque faz parte da cultura deles. Mas todo o povo que é Funiô, na época que chega o ritual do Ouricuri, eles deixam seus trabalhos em hospitais, escolas, independente da profissão, e vai até a tribo. E nessa tribo os homens são separados das mulheres e eles passam aí alguns meses praticando esse ritual, que tem contato com a natureza, a questão da religião também. Então é um ritual bastante importante. Eu trouxe para vocês aí uma fotografia que mostra um pouco do povo da tribo Funiô. E eles são conhecidos por ser a única tribo que mantém a língua deles viva. E outra tribo que eu trouxe para vocês é a tribo do Pipipã. Eles são conhecidos por serem os guardiões da Serra Negra, que fica no município de Floresta, aqui de Pernambuco. E por uma visita aérea por satélite, você observa nessa região
presença de árvores, porque os indígenas, eles preservam a natureza, eles cuidam, só retiram da natureza o que é necessário. E esses povos, eles têm uma forte participação na questão de demarcação de terras. A grande luta do povo Pipipã é que suas terras sejam garantidas por lei. Agora vamos ver um pouco dos quilombos de Pernambuco. São mais de 196 territórios quilombolas e mais de 500 comunidades. Então aqui a gente tem uma presença muito forte desses povos. E se você observar, tem aí uma listagem, eu não vou ler todos os nomes, tá? Mas dá uma olhadinha aí nos quilombos que temos aqui em Pernambuco. Temos 13 principais. A maioria deles tem suas terras regularizadas e também lutam por essa questão de manter viva a sua cultura. E eu escolhi também 2 desses quilombos para poder trazer para vocês. O primeiro é a comunidade quilombola do Portão do Gelo, da nação Xambá, que fica em Olinda. Essa comunidade é uma das únicas que sobreviveu dessa nação Xambá, porque tinham muitas antigamente, mas atualmente só existem poucas. E eu tenho aí uma fotografia que mostra um projeto bastante importante para eles, que é a contação de histórias quilombolas para as crianças dessa comunidade. E a história desse quilombo, ela vem aí de Arthur Rosendo, que foge de Maceió e vem aqui para Pernambuco para fundar esse quilombo, bastante importante, que ainda existe, tá? Lá em Olinda, no bairro de Água Fria, esse quilombo da nação Xambá, com essa história de resistência, com essa história de luta para que sua cultura seja mantida. Por muito tempo, essa comunidade sofreu repressão, eles tiveram seus cultos proibidos, eles tiveram aí seus locais de praticar suas festas também fechados, então tiveram que lutar por bastante tempo e até hoje se mantém vivo essa nação. E trouxe também para vocês o quilombo do Catucá. Esse quilombo tem uma relação com a Revolução Pernambucana, porque naquele período esse quilombo ficava localizado na mata, entre Recife e Olinda, e eles escolhiam esse lugar para poder fugir do pessoal que queriam escravizá-los, porque lá na Revolução Pernambucana os escravos não eram libertos. Então esses povos escolhiam essa localidade da Mata do Catucá para poder se sentir protegidos e se sentir seguro da escravidão, que são africanos dos quilombos, tá? Que vieram para cá para ser escravizados. E o quilombo era o local de refúgio, onde eles podiam praticar o seu culto, praticar a sua língua, fazer sua religião, o que antes era totalmente proibido. E lembrando aqui com essas 2 figuras importantes que a demarcação de terra, a proteção de terra desses povos é uma coisa bastante importante, é uma luta atual, é uma resistência. Esse povo, ele sofre muito para ter os seus direitos garantidos, para poder praticar a sua cultura. Imagina só, você ter sua religião, você ter a sua cultura e você não poder praticar por preconceito ou por você não ter a sua terra garantida para moradia. Então tem essas 2 figuras. Uma mostra o pessoal da terra indígena em uma placa que simboliza que aquela terra é protegida, é uma terra indígena. E na outra, o povo quilombola querendo a titulação da sua terra para garantir a sobrevivência desses povos que precisam praticar a cultura para manter vivo. Agora é a hora do nosso grande desafio. E o desafio de hoje é um desafio musical. Como assim? Eu trouxe 2 canções que você vai pesquisar e nessa pesquisa aí você vai aprender um pouco sobre a cultura desses povos. A primeira música é Chegança, de Antônio Nóbrega. Nessa canção você vai aprender o nome de diversas tribos indígenas e como foi que os índios se sentiram quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. E a segunda canção é o Canto das Três Raças, de Clara Nunes, que mostra também a luta dos africanos e dos indígenas aqui no Brasil. Então, pesquisa bem aí, Chegança, de Antônio Nóbrega, e Canto das Três Raças, de Clara Nunes, para você aprender um pouco da nossa história, porque o nosso sangue é sangue indígena e é sangue africano, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você desafio musical e até a próxima aula. Tchau, tchau!